queridos alunos e familiares, como vocês estão? Espero que tenham tido uma excelente Páscoa. Espero que também tenham gostado de fazer e brincar com o bilboquê de vocês. Hoje eu vou fazer uma revisão das nossas aulas. Vocês lembram como a gente começou a nossa primeira aula? A gente fez uma brincadeira. Que brincadeira foi essa? Cantamos também uma música. Essa música, a gente cantou ela com som, cantou ela com letra, cantou ela somente com batidas, fizemos a brincadeira com estojo, fizemos sem nada. Foi muito divertido. Então, para relembrar essa brincadeira, eu vou passar esse videozinho aqui para vocês de um grupo que brincou com essa brincadeira de um jeito muito diferente. Pessoal! Escravos de Jó jogaram pra cima, tira deixa ficar. Pessoal, atenção! Escravos de Jó jogavam pra Xangá, tira foi, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros, fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros com guerreiros, fazem zigue-zigue-zá. Joga pra Xangá, de lá pra cá, vai terminar. E foi com Escravos de Jó que demos início às nossas aulas de oula do ano de 2020. Conhecemos um pouco a história dessa letra, que esteve tão presente na infância dos pais de vocês, na minha e inclusive na infância de vocês. A gente viu que Caxangá, que fala na música, na verdade era uma espécie de siri, e que existiam escravos
que eram específicos para capturar esses siris. E às vezes eles acabavam se machucando, era algo até perigoso, não é mesmo? Também falamos sobre Jó. Quem era esse Jó? Na verdade, era um dono desses escravos. E vocês, então, tiveram curiosidade de saber sobre a escravidão. E foi assim que a gente foi parar lá no continente africano. A gente foi conhecer um pouco dessa cultura que ficou tão presente também aqui, que agregou tanto à nossa cultura brasileira. A gente viu um pouco sobre a escravidão, vimos sobre o tráfico dos escravos nos navios negreiros. Foi aí que falamos das bonecas abaiomis. A gente viu a história da boneca abaiomi, vimos que é legal construir ela também, mas que não foi uma história tão legal. A gente viu que foi, na verdade, até uma história triste. A boneca abaiomi era um momento de felicidade, na verdade, que tinha dos escravos, né? Que quando eles eram capturados para serem vendidos em outros países, eles ficavam nesses navios e muitos tinham seus filhos. E as crianças não tinham brinquedos e tudo mais. Então, elas, com os retalhos das suas próprias roupas, construíam as bonecas abaiomis. Além disso, também, a gente, depois de falar de bonecas abaiomis, conhecemos um pouco sobre super-heróis. Super-heróis, na verdade, a gente falou sobre esses super-heróis americanizados, vimos que temos que desconstruir essa ideia de super-herói e conhecemos também lendas que inclusive mostraram um super-herói que a gente conhece, um super-herói africano, que foi o Kirikou, que era pequeno, mas tinha o seu valor. A gente, ao falar de Kirikou e lendas e tudo mais, me remeteu a várias coisas, inclusive do nosso país. Falar da África é algo assim maravilhoso. A África agregou muito na cultura do nosso país. Além disso, já pegando o Kirikou, falando de história, que eu adoro falar de histórias, eu adoro lendas e tudo mais, eu vou lembrar de 2 datas importantes que temos esse mês. No dia 18, então, comemoramos o Dia do Monteiro Lobato, que também é conhecido como o Dia do Livro. Monteiro Lobato, como a gente sabe, foi um grande escritor brasileiro que escreveu dos meus contos favoritos, na verdade, que é o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Além disso, no dia 19, também temos o Dia do Índio. Os índios, como a gente sabe, são muito importantes, na verdade, são os nativos do nosso país. Quando os portugueses descobriram o Brasil, eles já estavam aqui, eles têm a sua própria cultura, eles têm costumes diferentes, tem índios presentes na nossa cultura, inseridos na nossa cultura também. Tem índios que estudam em universidades, que são escritores, assim como Monteiro Lobato. Tem índio que trabalha em fábricas. O índio também, então, ele está presente também nesse meio urbano que vivemos. Além disso, para falar de índio, na verdade, então eu quero falar sobre uma lenda, porque na cultura indígena é muito comum você falar sobre lendas. Então eu trago para vocês a lenda da Vitória Régia. Vou deixar esse videozinho aqui para vocês assistirem, que conta um pouquinho essa história, que eu acho muito interessante a gente conhecer. Há muito tempo, em uma aldeia da Amazônia, um pajé, tupi-guarani, tinha o hábito de reunir os curumins todas as noites para contar histórias. Numa delas, um índiozinho quis saber a origem das estrelas do céu. E o pajé explicou. As moças bonitas se transformam em estrelas quando se apaixonam pela lua. Cada estrela do céu um dia já foi uma linda jovem. Por exemplo, aquela ali bem brilhante era uma índia que vivia em nossa tribo. Aquela outra... O pajé apontava para as estrelas, que pareciam diamantes brilhando no céu, e ia falando seus nomes e contando fatos curiosos sobre cada uma delas. Até que ele resolveu contar aos curumins uma história ainda mais interessante. Agora, prestem atenção. Vou contar uma coisa que aconteceu há muitos anos, aqui mesmo na nossa tribo. Sentado ao lado dos índiozinhos, à margem do rio, o velho pajé apontou para as bonitas plantas aquáticas à frente deles e começou a contar a história. Aquela é a Vitória Régia, a rainha das plantas aquáticas. Olhem só o tamanho dela. É por ter estas folhas grandes e bordas altas
que ela consegue suportar o peso de vocês enquanto são curumins sem afundar. Os pequenos índios ouviam atentos enquanto o pajé continuava com a história. Nossos antepassados nos ensinaram que a lua é um guerreiro forte e valente e que ilumina a terra porque quer conquistar o coração das mais belas moças. Quando ele se apaixona por uma delas, logo a transforma em uma brilhante estrela do céu. A primeira Vitória Régia nasceu quando uma linda índia, fascinada pelo desejo de se transformar em uma estrela, passou a perseguir a lua. Enquanto todos dormiam, ela saía da sua oca e tentava de todas as maneiras chamar a atenção da lua. Escalava montanhas e subia em árvores na esperança de poder alcançá-la, mas nada conseguia. A jovem índia não desistia. A cada dia procurava um lugar mais alto para subir. Mesmo assim, o céu continuava distante e a lua parecia não notá-la. Enquanto vagava pelas noites enluaradas entre lágrimas e soluços, ela foi ficando cansada. Certa noite, muito triste e desiludida, sentou-se à beira do rio para admirar as estrelas. Ao observar um grande reflexo branco na água, acreditou que a lua tinha vindo buscá-la. Ela se atirou nas águas profundas e nadou ao seu encontro. Durante muitos dias, os índios procuraram a bela Índia, mas de nada adiantou. Ela nunca mais foi encontrada. Emocionada com o sentimento da jovem, a lua resolveu recompensá-la. A Índia foi transformada em uma estrela diferente. E assim nasceu a Estrela das Águas, a Vitória Régia. Essa grande e bela planta que flutua com graça nas águas dos rios da Amazônia e à noite abre as pétalas de sua flor para receber os raios do luar. Os índiozinhos adoraram a história e ficariam surpresos se soubessem que a Vitória Régia pode atingir até 2 metros de diâmetro e que não vive só nos rios da Amazônia, não. Ela também é encontrada em jardins botânicos de outros países com suas lindas e perfumadas flores brancas ou rosadas. E essas flores encantam milhões de pessoas quando se abrem a todo final de tarde. A Vitória Régia é uma das maiores plantas aquáticas do mundo e é nativa da região amazônica. Elas podem chegar ao tamanho de 2,5 metros. Os povos indígenas locais chamam elas pelos nomes de Iauapé, Iapucaia, Aguapé-Açu, Jaçanã ou Nampé. A raiz da Vitória Régia é um tubérculo parecido com o da mandioca. É rico em amido e sais minerais e, por isso, é consumido frequentemente pelos locais. Suas flores brotam nos meses de janeiro e fevereiro e duram apenas 48 horas, abrindo somente à noite, apresentando as cores brancas no primeiro dia e rosadas no segundo dia, com várias camadas de pétalas. Os materiais para a atividade de hoje são bem simples. Você vai precisar de uma bacia com um pouco de água, uma folha que nem é essa, eu estou enviando essa folha aqui com o desenho dessa flor em anexo, mas se você não tiver como imprimir, você pode fazer o desenho dessa flor em uma folha de ofício e de lápis de cor ou giz de cera. Não é bom usar canetinha, porque ela pode manchar nessa atividade. Bom, eu já até fiz aqui a minha própria Vitória Régia. Eu já colori ela, ó, como vocês podem ver. É muito importante nessa atividade vocês dobrarem bem as pétalas, estão vendo? Agora, eu vou colocar ela aqui dentro desse pote de água. Vamos ver o que pode acontecer. Olha que legal! Viram como todas as pétalas se abriram somente colocando elas na água? Tentem fazer em casa e me conte como que foi a experiência de vocês. Um beijão e até a próxima aula!